Você já pensou em como a população humana cresceria se Adão e Eva só tivessem filhos homens? Na Bíblia só são citados 3 nomes: Caim, Abel e Sete. O mistério é: quem foi a esposa de Caim e de onde veio a esposa de Sete? Há outro detalhe surpreendente, porque em Gênesis diz que Adão teve outros filhos e filhas. Ainda assim, nenhum nome, história ou identidade de mulher foi citado. É como se tivessem sido apagadas da história. É aqui que surge a grande pergunta: será que existiam pessoas além do Éden? E se Adão realmente teve filhas, por que não sabemos o nome de nenhuma delas? Hoje vamos abordar mais um tema curioso. Neste vídeo, junte-se a nós para desvendar esse mistério. Esta é uma parte da história da humanidade que raramente é discutida, e também faz parte de um capítulo perdido desde os primeiros dias da humanidade. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, não foi só como se tivessem perdido um lar. Eles também perderam a proximidade com Deus e a vida pacífica que um dia desfrutaram. Eles caminharam para o leste, para uma terra rochosa, áspera e desconhecida para eles. Lá eles começaram a viver novamente como pessoas que aprenderam a sobreviver na dificuldade. E foi lá que nasceram seus primeiros filhos. De acordo com Gênesis capítulo 5, Adão teve ainda outros filhos e filhas. Após o nascimento de Sete, Adão e Eva tiveram vários outros filhos, não apenas 3, incluindo as mulheres cujos nomes não foram mencionados. Mas na história, o foco está apenas nos 3 homens: Caim, Abel e Sete. Caim foi o primeiro nascido fora do Éden. Como primogênito, ele sentiu o peso da responsabilidade. Era como se ele devesse ser o primeiro em tudo. Depois veio Abel. Eles eram irmãos, mas suas personalidades eram diferentes desde a infância. Caim se tornou agricultor. Na terra, o trabalho era pesado e suas mãos viviam calejadas. Abel era pastor, junto com as ovelhas, longe do barulho e com uma paz que Caim não conseguia entender. A partir daí, o ciúme passou a crescer no coração de Caim. Um dia, os irmãos fizeram uma oferta a Deus. Caim trouxe os frutos da terra, produto do seu esforço. Abel ofereceu o primogênito de suas ovelhas, o melhor do seu rebanho. Deus viu as ofertas e aceitou a de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou magoado com uma dor mais profunda do que imaginava. Foi como se sua identidade tivesse sido despedaçada naquele momento. Deus lhe disse: "Por que está com raiva? Se agir corretamente, será aceito. Mas se não fizer, o pecado o espera à porta." Isso é um aviso e uma oportunidade para mudar. Mas Caim não ouviu isso. No dia seguinte, Caim chamou Abel para ir ao campo. Sem hesitar, Abel foi junto como sempre fazia. Mas quando chegaram ao meio do campo, tudo mudou de repente. Caim rapidamente pegou uma pedra e com toda a força ele acertou a cabeça do irmão. O fôlego se foi. O primeiro sangue da humanidade foi derramado na terra, marcando a primeira morte. Não por doença, não por acidente, mas por inveja, raiva e ódio. Mais uma vez Deus falou: "Onde está seu irmão Abel?" Mas Caim respondeu friamente: "Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão?" Uma mentira ainda mais dolorosa do que o que ele fez, porque ele não apenas negou o crime, mas também rejeitou a responsabilidade. E Deus disse: "O que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra contra você." E ali foi pronunciada a sentença, uma maldição que mudaria o destino de Caim para sempre. Naquele exato momento, a vida de Caim mudou completamente. A terra onde ele costumava trabalhar, de repente, parou de produzir. Era como se o mundo tivesse se fechado para ele. Mas o que veio depois foi ainda mais surpreendente. Caim gritou, quase desesperado: "Você está expulsando." E foi aí que surgiu a grande pergunta: quem? Se a história diz claramente que só Adão, Eva e o próprio Caim estavam vivos naquela época. De quem ele tinha medo? Essa frase é como uma porta para um mistério. Talvez Caim soubesse que havia outras pessoas no mundo. Ou talvez Deus tenha mostrado a ele que a humanidade ainda iria crescer. Qualquer que seja o motivo, o medo de Caim era real. E nós sentimos isso. Mas Deus não permitiu que ele morresse.
Em vez disso, deu-lhe um sinal, uma marca que afastaria qualquer um que tentasse machucá-lo. A Bíblia não diz exatamente como era essa marca. Não sabemos se era algo visível, apenas espiritual, ou se tinha um significado simbólico. O que está claro é que foi suficiente para que ninguém ousasse tocar em Caim. Então ele foi embora. Ele se afastou da presença de Deus, literalmente. E desde então a vida dele não foi mais a mesma. Não estava mais sob a orientação direta do Criador. Ele viajou para o leste, para um lugar chamado Nod, que significa errância. E ali, naquela terra cheia de exílio e solidão, algo inesperado aconteceu. Caim teve uma esposa. Ela engravidou e deu à luz um filho, a quem ele chamou de Enoque. E enquanto a criança crescia, Caim começou a construir uma pequena cidade. Ele nomeou a cidade de Enoque em homenagem ao filho. Porém, surge outra pergunta. Quando surge essa questão, de onde veio a esposa de Caim se os únicos mencionados até agora são Adão, Eva, Caim, Abel e Sete? Muitos estudiosos oferecem várias explicações, mas há uma resposta que está mais próxima do contexto bíblico. É muito provável que a esposa de Caim fosse uma de suas irmãs. Nos dias de hoje, podemos nos sentir desconfortáveis com isso. Mas antes de serem estabelecidas as leis sobre casamento e família, ainda não havia nenhuma proibição. Desde o início, toda a humanidade veio de um único casal. Por isso, o casamento entre irmãos ou primos fazia parte do crescimento da população na primeira geração. Lembre-se, as pessoas viviam muito naquela época. Adão viveu 930 anos. Isso significa que, com tantas pessoas, eles provavelmente tiveram muitos filhos e filhas, que não foram nomeados individualmente na Bíblia. Por isso, é possível que a esposa de Caim fosse uma irmã mais nova ou até mesmo uma sobrinha. Naquela época, essa era a única maneira natural para a humanidade crescer. E não foi só Caim que teve essa história. Em todo o Antigo Testamento, vemos que até mesmo os patriarcas conhecidos se casaram com parentes próximos. Abraão se casou com Sara, que era sua meia-irmã. Isaac se casou com Rebeca, filha do primo dele. E Jacó, neto de Abraão, se casou com Lia e Raquel, filhas do tio dele. Com o passar do tempo, vemos que quase todas as primeiras pessoas na Bíblia se casaram dentro da própria família. Sem esses casamentos, a futura nação de Israel não teria se formado nas gerações seguintes. Por isso, é natural perguntar, se a explicação é tão simples, por que a Bíblia não disse diretamente que Caim se casou com sua irmã? Por que ela não comenta sobre isso? Sendo que ela é tão detalhada quando se trata de idade, nomes e toda a lista de descendentes. É aqui que entra outra teoria, mais controversa, mais pesada e que desperta ainda mais curiosidade nas pessoas. E se Deus tivesse criado mais pessoas além de Adão e Eva, à primeira vista essa ideia parece radical. Ela não está explicitamente escrita na Bíblia, mas algumas pessoas perguntam isso por causa das lacunas na história. Depois que Caim matou Abel, Deus disse que ele seria um andarilho pelo mundo. E então Caim respondeu, morrendo de medo: se alguém me vir, vai me matar. Mas quem? Se fossem só eles, e não eram só eles. Na terra de Nod, Caim se casou, teve um filho chamado Enoque e ainda construiu uma cidade. E uma cidade não é construída para apenas 3 pessoas. Você precisa de muitas famílias, trabalhadores e toda uma comunidade para construí-la. Por isso, alguns pensam que talvez a história de Adão e Eva não seja a história do mundo inteiro, mas apenas a história de uma família escolhida. É possível que, enquanto Deus criava o paraíso para o primeiro casal, havia outros grupos de pessoas em diferentes lugares que não foram registrados nas Escrituras. Surge uma ideia em Gênesis 1 que diz que Deus criou a humanidade à sua imagem. Parece uma declaração ampla sobre a humanidade, não apenas sobre um casal no Éden. Por isso, alguns acreditam que talvez houvesse outras pessoas fora do jardim, e foi lá que Caim encontrou sua esposa. Se for assim, talvez a cidade que Caim construiu tenha sido povoada por pessoas que não eram descendentes de Adão e Eva. Mas é aqui que entra o grande problema. Isso contradiz um dos ensinamentos mais importantes da fé cristã, que é o de que toda a humanidade descende de uma única origem. De acordo com o apóstolo Paulo, de um só homem ele fez todas as nações. Se houver 2 origens separadas para a humanidade, uma vinda de Adão e Eva e outra de um grupo diferente, haverá uma grande ruptura em toda a narrativa bíblica.
Assim, haveria pessoas que não descendem de Adão, então elas não herdariam o seu pecado. Se for assim, eles não precisariam de um Salvador. Caso esse grupo exista, o fundamento da história do pecado e da salvação até a cruz de Cristo seria destruído. Por causa disso, a maioria das igrejas e tradições do cristianismo rejeita essa teoria. Para eles, todo o plano de Deus seria destruído se existisse outra linhagem humana que não estivesse conectada a Adão. Até agora, todas as explicações vêm de apenas duas grandes possibilidades. Primeiro, a esposa de Caim era uma das filhas de Adão e Eva. Segundo, havia outras pessoas fora do Éden. Uma ideia que tenta responder às perguntas, mas que vai contra o principal ensinamento da fé. Há uma terceira explicação que circula há mais tempo, não vinda diretamente da Bíblia, mas de um antigo livro que está à margem da história da fé. E para alguns, talvez essa seja a chave para o mistério de quem realmente foi a esposa de Caim. Este é o livro dos Jubileus, um antigo escrito que foi redigido no século II a.C. Este não é um livro perdido, apenas não foi incluído no cânone oficial da Bíblia. Também é chamado de Gênesis Menor, porque repete as primeiras histórias do Gênesis, mas com detalhes adicionais que não estão na versão tradicional. E aqui é dito explicitamente o que não foi mencionado na Bíblia, que Adão e Eva tiveram filhas. Além de mencionadas, até seus nomes foram listados. De acordo com o livro dos Jubileus, a esposa de Caim foi chamada de Auã, filha de Adão e Eva. Sim, neste antigo livro está claramente dito que a esposa de Caim era sua própria irmã, e Auã não era a única. Também é mencionada Azura, outra filha de Adão e Eva, que foi dada como esposa a Sete, o terceiro filho mencionado no Gênesis. Dessa forma surge a estrutura familiar mais antiga, Caim e Auã, Sete e Azura. E o livro não traz apenas uma simples história. Até mesmo a linha do tempo exata de tudo foi relatada usando uma unidade de tempo peculiar, o jubileu. Nesse antigo calendário, um jubileu equivale a 49 anos. E é assim que cada nascimento e acontecimento foi registrado. Tudo tem um ano exato, nada é considerado um acidente. De acordo com o registro, Caim nasceu no primeiro ano do terceiro jubileu, ou seja, 130 anos após o início da criação. Ele foi a primeira criança nascida fora do paraíso, o primeiro ano em que cresceu sem nunca ter visto o Éden. 2 anos depois, nasceu Abel, e após um longo período de luto por causa de sua morte, veio Sete, nascido no primeiro ano do quarto jubileu, ou seja, no nosso ano 113, Sete tornou-se o símbolo de uma nova esperança em lugar do filho que foi perdido. Até mesmo as filhas também foram registradas. O nascimento de Auã, que se tornaria esposa de Caim, foi registrado no 7º ano do terceiro jubileu. Assim parece haver 6 anos de diferença entre os irmãos. Ela foi a primeira mulher mencionada pelo nome no livro e, de acordo com ele, foi dada a Caim como esposa. O nome de Auã também tem um significado na antiga língua hebraica. Pode se referir a tristeza, pecado ou futilidade, mas também tem outros significados, desejo, luxúria ou força. Dizem que isso não é por acaso. É como se juntasse o peso do pecado de Caim e a esperança de continuar a vida. Segundo o livro dos Jubileus, Caim tinha 40 anos quando ficou com Auã. Isso aconteceu na terra de Nod, o lugar de errância que lhe foi dado como punição. Lá, na terra marcada pela maldição, Auã concebeu e deu à luz Enoque, e foi ali também que construíram uma cidade que recebeu o nome do filho deles. Auã, nessa história, é a mulher que levou a vida para fora do Éden, permitindo a continuidade da linhagem apesar da maldição e do pecado de sua origem. A outra filha de Adão e Eva que não é muito mencionada, Azura. Segundo o livro dos Jubileus, seu papel é fundamental na história inicial da humanidade. Segundo o antigo livro, Azura nasceu no 3º ano do 5º jubileu, ou seja, em 197, depois que Mulã começou a criação. Por causa disso, era impossível para Abel e Azura se conhecerem, pois Abel foi morto antes do ano 190. Mas aqui a história muda. Segundo o livro dos Jubileus, Adão e Eva lamentaram a morte de Abel por 4 semanas de anos, ou seja,
4 ciclos de 7 anos. Depois de um longo período de luto, nasceu Sete. E de acordo com o livro, Azura, irmã de Sete, já estava destinada há muito tempo a ser a esposa de Abel. Com a morte de Abel, antes do nascimento dela, o destino deles juntos foi interrompido. Assim, quando Sete cresceu, Azura tornou-se sua esposa, não de Abel. E da união deles nasceu Enos, que seria o começo de um novo capítulo na fé da humanidade. Nesta história, Azura não é apenas uma personagem, ela é considerada parte da linhagem justa da família, o ramo da linhagem que abrirá um novo começo no plano de Deus para a humanidade. Até mesmo o nome dela, Azura, tem um símbolo. Isso se relaciona à cor do céu e ao lápis lazuli, pedra preciosa antiga. Simboliza pureza, verdade e proximidade com Deus. Na Mesopotâmia e no Antigo Egito, o lápis lazuli era usado em coroas e objetos sagrados. Eles chamavam isso de pedra do céu, que é exatamente o significado de Azura na história. Um lembrete de que, mesmo que o homem se afaste por causa do pecado, ainda existe um caminho de volta para Deus. Com o nascimento de Enosh, surgiu algo novo que não existia nos tempos de Adão e Caim. O Gênesis diz, em uma frase curta, mas muito poderosa, que foi ali que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Pela primeira vez, o ser humano entendeu que terra, comida ou seus próprios filhos não eram suficientes. Eles precisavam do Criador. Precisavam do Deus que os formou do pó. Foi aqui que a adoração começou. As pessoas começaram a orar. Eles começaram a compor, a elevar canções e palavras que não eram mais para si mesmos, mas para o céu. Mesmo que Enosh não fosse tão famoso quanto Adão, Caim ou Noé, foi na época dele que o coração humano começou a despertar. Sob sua liderança, a humanidade voltou-se para Deus pela primeira vez através da oração, adoração e reconhecimento de que não podiam viver sozinhos. E foi aqui que os 2 primeiros ramos da humanidade se dividiram. A linhagem de Caim ficou marcada pelo afastamento, enquanto a de Sete e Azura simbolizava esperança. Com Enosh surgiu uma linhagem silenciosa, porém forte, a de Sete. Foi daqui que veio Naquenã, depois Mahalalel, e de Mahalalel nasceu Jared. E quando chegou o tempo de Jared, nasceu um homem muito misterioso, Enoque. Ele é o homem que será descrito séculos depois em uma frase simples. Enoque andou com Deus, e por estar tão próximo do Criador, ele não experimentou a morte. Deus levou Enoque ao céu, com o caminho já preparado antes de sua chegada. Nessa família não se ensina apenas a plantar e cuidar dos animais. Eles também aprenderam os mandamentos de Deus antes dos 10 mandamentos serem escritos no Monte Sinai. De acordo com o livro dos Jubileus, foi o próprio Adão quem começou a transmitir esses ensinamentos. O sábado, os dias sagrados, as leis sobre pureza, justiça e o santo temor a Deus. Isso não é apenas um ritual, é uma aliança viva que é passada do pai para o filho e do filho para a próxima geração. Enquanto a linhagem de Caim estava ocupada construindo cidades, fabricando armas e inventando instrumentos, a linhagem de Sete estava criando outro tipo de riqueza, uma memória viva centrada em Deus. Naquela época, as pessoas viviam por muito tempo. Eles não apenas viam seus filhos crescerem, eles também viam seus netos, bisnetos e até tataranetos. Adão viveu 930 anos, Matusalém, o mais velho de todos, viveu até os 969 anos. Durante todo esse longo período, eles contaram repetidamente sobre o Éden, a queda do homem e a esperança de que um dia o que foi perdido seria restaurado. Eles mencionavam isso repetidamente todas as noites, repetiam sempre que o sol nascia. Por isso, embora o pecado tenha se espalhado, algumas famílias continuaram fiéis. Eram poucos, mas não abandonaram a Deus. Enquanto outras pessoas escolhiam o poder, a violência e a própria vontade. A linhagem de Sete resistiu sendo uma luz em um mundo que se afastava do Criador. E a linhagem continuou. Jared tornou-se o pai de Enoque. Enoque, por sua vez, tornou-se o pai de Matusalém. Com a linhagem de Sete surgiu uma nova geração. Matusalém foi pai de Lameque. Noé nasceu de Lameque, mas antes disso algo estranho ocorreu. Uma tragédia destruiu o equilíbrio do mundo. Com o passar dos anos, os filhos de Sete começaram a cair em tentação.
Eles são chamados nos textos antigos de filhos de Deus, pessoas que cresceram temendo a Deus e foram ensinadas a viver corretamente, mas eles foram atraídos pelas filhas dos homens. Mulheres da linhagem de Caim cresceram em uma cultura de poder, desejo e orgulho. Eles não deveriam ter se misturado, mas optaram pelo caminho fácil. Eles se casaram com essas mulheres e viveram afastados de Deus. Dessa união nasceram os gigantes chamados Nefilim, seres conhecidos por seu tamanho, força e violência. No hebraico, a palavra Nefilim significa os caídos, porque eles eram pessoas que escolheram desobedecer e espalhar o terror. Eles não eram apenas habilidosos em batalha. Eles eram líderes violentos e foi aqui que o mundo começou a piorar. À medida que a população aumentava, o livro dos Jubileus diz que alguns seres do céu viram como as mulheres na terra eram bonitas. Em um ano de um jubileu específico, um antigo sistema de contagem do tempo, eles desceram e escolheram qualquer mulher que quisessem. Essas mulheres deram à luz gigantes, que eram maiores, mais violentos e mais corruptos do que as pessoas comuns. Foi aí que o mal se espalhou. Eles destruíram a ordem. O ser humano, os animais e toda a natureza foram perturbados. Os animais começaram a se matar, as pessoas ficaram em caos e a terra se encheu de violência. Havia um segredo ainda mais sombrio. De acordo com o livro de Enoque, não só os humanos ultrapassaram os limites. Havia um grupo de anjos, chamados de vigilantes, que desceram do céu e tomaram mulheres humanas como esposas. Eles revelaram conhecimentos que os humanos não deveriam saber. Magia, feitiçaria, alquimia, astrologia e técnicas de fabricação de armas. Eles ensinaram à humanidade segredos que corromperam ainda mais o coração das pessoas. Em troca, eles geraram criaturas que não eram totalmente humanas, híbridos, violentos e corruptos, que espalharam o caos por todo o mundo. E de acordo com o livro dos Jubileus, por causa da desobediência dos vigilantes, o mundo acabou ficando completamente cheio de maldade. Nesse período nasceu Noé, que seria a última esperança da humanidade antes da grande sentença. O mundo piorava lentamente. Os gigantes criados da união errada estavam comendo a comida dos humanos, destruindo as pessoas. E como se isso não bastasse, eles ainda matavam uns aos outros. O mal se espalhou rapidamente, os justos quase desapareceram, e a linhagem sagrada de Sete foi desaparecendo aos poucos por causa da sua própria desobediência. Por toda a terra, a violência predominava. Segundo o livro dos Jubileus, antigo relato sobre os primeiros tempos, o pecado aumentou na terra. Sem arrependimento pelo sangue derramado, as mulheres eram abusadas, os espíritos malignos eram invocados e até mesmo as ferramentas não eram mais usadas para a agricultura, mas sim para ferir o próximo. E é aqui que o que está escrito em Jubileus e em Gênesis se encontram. Ambos descrevem o momento em que Deus viu a verdadeira condição do mundo. O coração do homem estava cheio de maldade e quase não pensava em outra coisa além de fazer o mal. A própria terra parecia gemer sob o peso do pecado. O próprio Deus que criou o homem ficou magoado com o que sua criação havia se tornado. Segundo Gênesis, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem e seu coração se encheu de tristeza. O mundo estava à beira do colapso moral. E foi então que Deus pronunciou seu julgamento. Destruirei da face da terra o homem que criei, mas em meio à escuridão restou apenas um homem justo, Noa. Não porque ele fosse perfeito, mas porque, mesmo cercado por um dilúvio de pecados, permaneceu fiel. Ele viveu em meio à lama do mundo. Mas ele não se sujou e, graças a ele, a humanidade não foi destruída. Deus não deseja tirar vidas. Ele deseja restaurar. Por isso, ele escolheu Noé para um novo começo. De acordo com o livro dos Jubileus, Noé guardou os antigos mandamentos que foram dados primeiro a Adão no Éden. Regras sagradas, lembranças de uma época em que o homem ainda estava próximo de Deus. Noé não tinha ambição de liderar ou conquistar. Ele só queria obedecer. Mas ele não era cego. Ele viu as cidades destruídas pelo pecado
os campos cheios de cadáveres e os mercados onde as almas eram tratadas como mercadorias. Ele se ajoelhava todas as noites e chorava, pois sabia que algo estava por vir. Até que um dia Deus falou e ordenou que ele construísse uma arca. Ele não entendeu tudo, mas obedeceu na hora. Durante 100 anos, ele trabalhou com as próprias mãos, enquanto as pessoas riam e zombavam dele. O dilúvio não é apenas um julgamento, é um novo começo, um novo Gênesis, um novo nascimento para a terra. Por meio disso, foi salva a antiga raça dos justos, os descendentes de Azura e Sete, de Enos e Jared, de Enoque e Matusalém. Sinoa é a última testemunha do velho mundo e a primeira do novo que surgirá. Não foi por raiva que Deus decidiu, mas porque ele queria salvar o homem de sua própria perdição. E a partir da arca, tudo começou de novo. Embora o livro de Gênesis esteja cheio de nomes de homens, você já percebeu como a Bíblia é silenciosa sobre as mulheres? Mas sem elas nada cresceria, nada continuaria e não haveria próxima geração. Quando Caim foi expulso, ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Auã, uma mulher que não matou ninguém, mas foi punida junto com ele. Ela deu à luz Enoque, a primeira criança nascida fora da presença de Deus, e tornou-se mãe de uma linhagem que cresceu escondida. Assura, irmã deles e esposa de Sete, originou a linhagem prometida da qual veio Enoque. E quando Enoque chegou, foi então que as pessoas se lembraram novamente de que ainda podiam clamar a Deus. Foi aqui que a oração reviveu. Essas mulheres, quase apagadas das genealogias, são a verdadeira raiz do motivo pelo qual a história da humanidade continuou. E elas não estão sozinhas. Sinama, esposa de Noé, atravessou o dilúvio. Sara, esposa de Abraão, tornou-se mãe de uma mulher. Em toda a nação, Rebeca, Lia e Raquel, elas deram à luz as tribos de Israel. Mesmo raramente citadas nas listas, foram discretamente colocadas nos bastidores. Mas foram elas que mantiveram a linhagem, a esperança e o plano de Deus. Porque quando a humanidade caiu, Deus não levantou só o homem, mas uma família. E em meio a um mundo cheio de sangue e confusão, foram eles que acenderam um novo começo. Mulheres vindas do Éden, mães tiradas do pó, guardiãs de uma promessa que ainda não havia sido escrita naquela época. E é aqui que vamos entender melhor. O plano de Deus é perfeito, mais amplo, mais profundo e mais alto do que podemos imaginar. Nós, seres humanos, queremos respostas diretas e completas. Mas Deus não age de acordo com a nossa vontade. Mas Ele enxerga mais longe, entende de forma mais ampla. A Bíblia diz: isso nos lembra que realmente existem coisas que não conseguimos entender completamente. Mas Deus não exige compreensão perfeita. O que Ele pede é confiança. Caminhe com Ele mesmo quando o caminho não estiver claro. Busque sua presença mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Por isso Ele nos deixou a Bíblia. Não para responder tudo, mas para destacar o mais importante. O plano da salvação, o amor de Deus e o desejo dele de estar conosco geração após geração. Mesmo que às vezes alguns detalhes não façam sentido para nós, confiar já é o suficiente. Agora é a sua vez de escolher. Quem você acha que foi a esposa de Caim? Foi uma das filhas de Adão e Eva? Qual das 3 histórias faz mais sentido para você?